Esse aqui é um dos problemas que eu mais gosto do Irodov, o 1.87. Nós temos uma esfera lisa, um corpo que desliza sobre essa esfera. A configuração é bem simples e o que ele pergunta é muito interessante, porque a pergunta aqui é quando esse corpo perde o contato com a esfera e qual a velocidade dele. E uma outra pergunta que não está aqui, mas que para nós é muito interessante também, é nos perguntarmos por que esse corpo perde o contato com a esfera. Mas antes de fazer qualquer conta aqui, a gente precisa primeiro entender a física do que está acontecendo aqui. Esse corpo ele começa aqui no repouso a deslizar sobre essa esfera lisa, ou seja, não temos atrito aqui, e em determinado ponto ele vai se desprender. Aqui nesse sistema, como também não tem atrito, as únicas forças atuando que a gente tem aqui na perpendicular é a força normal aqui. A gente tem a força normal. E outra força que a gente tem aqui também vai ser a força peso, que sempre aponta para baixo. E para ele se manter nessa trajetória, é necessário então que tenha uma força centrípeta aqui, né? Que aponta para o centro. A gente tem uma força aqui também, que eu vou chamar de força centrípeta. Então, esse corpo vai descendo aqui e ganhando velocidade, mas a normal está sempre empurrando ele para fora. E vai chegar um momento onde a normal vai a zero, e é nesse instante onde acontece o desprendimento do corpo. Então, com entendida essa condição aqui, a gente só precisa de duas coisas, né? A gente precisa da velocidade desse corpo aqui em função do θ e uma condição de equilíbrio, né? Porque quando essas forças se equilibrarem, é o instante do desprendimento. E entendido essas condições, entendido o problema aqui, a gente pode agora partir para a montagem de equações, para a parte mais matemática do nosso problema. Então, o que que a gente tem aqui? O peso, ele tem uma componente aqui na radial também, que vai ser o mg cosseno de θ. E isso aqui, menos a normal, tem que ser igual à nossa força centrípeta. E daqui a gente já tem a nossa primeira equação. E para a gente conseguir a nossa próxima equação aqui, a gente agora vai analisar a energia. Energia que é o nosso coringa aqui da física, né? A gente sempre pode apelar para equações de energia. E aqui, então esse corpo ele parte do repouso, então ele tem uma energia potencial aqui gravitacional, já que ele está a uma certa altura, e vai ganhando velocidade. Então, vamos começar a analisar aqui, ó. A gente precisa primeiro, então, definir uma função altura para esse corpo. Deixa eu traçar aqui, ó. Isso aqui, a gente sabe que é R cosseno de θ. Então, se a gente for escrever uma função de altura aqui, eu vou chamar de H, ela vai ser o quê? Ela vai ser o R, o raio total, menos R cosseno θ. Então, a nossa função de altura aqui, ela é R, 1 menos cosseno de θ. Com isso a gente consegue definir a altura, e agora a gente pode definir a nossa equação de energia, porque a gente sabe que o mgh, a gente tem H, é igual a meio de mv quadrado. E agora, a partir desse ponto aqui, a gente tem duas equações para duas incógnitas, ou seja, o problema ele está praticamente resolvido e é só correr para o abraço. E a gente pode começar a trabalhar essas equações aqui agora, porque agora só nos resta a matemática. Como a gente discutiu, a condição de equilíbrio é quando a força normal tende a zero, ou seja, quando isso aqui for zero. Essa é a nossa condição de equilíbrio. A gente pode reescrever isso aqui. A gente tem de um lado mg cosseno de θ, e quem é a nossa força centrípeta? Ela é mv quadrado sobre r. Com isso aqui, a gente já
cancela essa massa aqui dos 2 lados também. E a gente pode isolar alguém aqui agora, né, a gente pode isolar o nosso V aqui. A gente vai ficar com V² é igual GR cosseno de θ. A gente tem isso aqui por enquanto. E antes de seguir aqui para a próxima equação, queria fazer uma pequena pausa para pedir que, caso você esteja gostando dessa resolução, esteja acompanhando, que se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante a continuar produzindo mais vídeos como esse. E seguindo aqui agora, para a nossa equação de energia, a gente trabalhar, a gente já pode começar aqui cancelando essas massas, certo? E quem é nosso H, a gente define nossa função de altura aqui, a gente vai substituir. A gente vai aqui com G, que multiplica R, 1 menos cosseno de θ. Isso igual a B² sobre 2. Então a gente tem que V² é igual a 2G R 1 menos cosseno de θ. E olha só, a gente sabe também quem é V², que a gente pode substituir aqui. E substituindo aqui o V², a gente vai ficar com GR cosseno de θ, que é igual a 2G R 1 menos cosseno de θ. E aqui a gente já pode cancelar mais coisas, né? Esse G aqui, esse R. E sobra pra gente aqui que cosseno de θ é igual a 2 menos 2 cosseno de θ. Ou seja, cosseno de θ igual a 2/3. A gente já tem aqui a primeira parte resolvida. Nós encontramos o nosso ângulo. E tendo o ângulo aqui, a gente pode voltar para cá agora. A gente tem que V² vai ser igual, cosseno é igual a 2/3. 2/3 de GR. Então, nossa velocidade ali é raiz de 2/3 de GR. E com isso a gente resolve o nosso problema. Como eu falei, após definirmos as nossas duas equações, a gente fechou nosso sistema físico, é só matemática e é bem simples. A parte física realmente do problema, ela tá aqui na montagem do problema, na interpretação física dele, e a gente conseguir encontrar as duas equações que relacionam nossas duas incógnitas. E uma das coisas mais interessantes que dá pra gente extrair desse problema aqui é que ele é um problema que não depende do corpo que está deslizando sobre a superfície, ele depende somente da superfície. A gente vê que o cosseno aqui do ângulo de saída, ele independe do tamanho da nossa esfera, não depende do raio, e também não depende do corpo que está deslizando sobre ela. Então, por essa característica de ser um problema que é definido pela superfície onde o corpo está deslizando, a gente poderia pegar essa resolução e subir ela alguns degraus bem grandes na física e resolver ela a partir da formulação lagrangiana. Aqui a gente usou a formulação de Newton, onde a gente constrói os sistemas de forças, mas a gente poderia ignorar isso e resolver somente por energia, que é a formulação de Lagrange. Eu posso trazer isso aqui no outro vídeo se fizer sentido para vocês. Deixem aí nos comentários se é interessante ou não. E peço mais uma vez que se inscrevam no canal, caso tenham gostado do vídeo, deixem a curtida aí e até a próxima.